Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado Deus que nos abençoa. Em cada ato de obediência, há dois tipos de mandamentos de Deus: faça isso e não faça isso. Pensem sobre o mandamento, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O motivo de Deus ter ordenado a Adão e Eva que não comessem era para suas bênçãos futuras, não é? Assim, quando Deus nos ordena fazer algo, ou não fazer algo, Ele certamente tem a profunda vontade de nos abençoar. Devemos primeiro entender e reconhecer que há sempre a vontade de Deus por trás de todas as coisas. Se colocarmos nossos pensamentos e conhecimento mundano acima dos ensinamentos de Deus, pensando que conseguimos muita experiência e conhecimento do mundo, inevitavelmente enfrentaremos grandes dificuldades e contratempos. Em outras palavras, teremos infortúnios. Não apenas infortúnios físicos, mas também teremos infortúnios espirituais ao mesmo tempo. Por esse motivo, devemos sempre considerar a palavra de Deus como mais preciosa do que o ouro puro, assim como Davi fez. Vamos ver o ensinamento de Deus no livro de Deuteronômio capítulo 8, que nos ensina o fato de que cada palavra que Deus nos dá, no final, nos trará bênçãos. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Vamos para o versículo 16. Vejamos o versículo 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Por trás de tudo que Deus faz por nós, sempre houve a sua vontade divina de nos abençoar. Porém, se falharmos em reconhecer essas bênçãos, e não obedecermos à palavra de Deus, inevitavelmente perderemos essas bênçãos prometidas. Não devemos estar cientes disso? Nós, os filhos celestiais, devemos sempre seguir os ensinamentos de Deus, não importa o que Deus nos ordene fazer, e praticar cada palavra que Ele nos dá. Está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses capítulo 5, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. De quem é essa vontade? Está escrito, esta é a vontade de Deus. Alguns podem dizer, eu me sinto infeliz agora, eu me sinto como se estivesse perdido. Como eu posso me regozijar? Como eu posso dar graças? A grande vontade de Deus de nos abençoar está sempre contida em todos os ambientes e condições que Deus nos dá. Muitas coisas acontecem em várias partes do mundo. Mas quando vemos o resultado, podemos sempre sentir que Deus está nos guiando ao caminho das bênçãos. Se não fosse por essas dificuldades, haveria muitas situações infelizes onde não receberíamos as bênçãos prometidas. Até agora, Sião foi estabelecida em muitos países. E incontáveis membros da família de Sião entraram na verdade. Ao longo dessa jornada, enfrentamos muitas dificuldades e desafios. As pessoas às vezes nos rejeitam, dizendo que nossa fé é diferente das outras religiões. Apesar de todas essas situações desfavoráveis, o pai e a mãe não nos apoiaram e nos guiaram consistentemente, permitindo que a Igreja de Deus fosse estabelecida em todo o mundo. Mesmo que tenhamos dificuldades às vezes, quando praticamos o que Deus nos diz para fazer, estamos destinados a receber bênçãos. Não é por isso que a Bíblia nos ensina a viver de acordo com a palavra de Deus? Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 28. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, está escrito:
Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus. O que Deus fará, teu Deus? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, vocês creem nessas palavras? Agora vocês estão frequentando a melhor igreja do mundo. Vocês podem ter muito orgulho e confiança nisso. Por quê? Quem fez essa promessa? Nosso Deus fez essa promessa. As palavras dos homens podem não ser sempre cumpridas, mas as promessas de Deus certamente serão cumpridas. Deus nunca falha em cumprir a sua promessa. Está escrito: Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, mas há uma condição: se você obedecer completamente ao seu Deus. Quando nós diligentemente obedecemos à palavra de Deus, então, sem dúvidas, nós certamente teremos esse resultado. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos nos acompanharão, e transbordarão aqui e ali, ao ponto de ficarmos sobrecarregados de bênçãos. Irmãos e irmãs, a nossa igreja foi aprovada por Deus. Há várias instituições de avaliação no mundo, mas quem é aquele que realiza a avaliação mais confiável? É Deus. Deus diz: vocês são os melhores entre todas as nações da terra. Eu peço que reconheçam isso, e tenham um orgulho, e uma confiança maior nisso. Vamos continuar. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito, ao saíres. Está escrito: bendito serás quando ficares em casa, e serás bendito mesmo quando saíres. As bênçãos vos seguirão por onde quer que vá. Se há uma igreja que pergunta, por que a nossa igreja não tem bons resultados? Por favor, reflitam sobre a seguinte questão. Quando realizamos a palavra de Deus, há algo que esteja nos faltando? Se vocês abordarem esse assunto, vocês serão abençoados imediatamente. Essa é a promessa feita pelo nosso Deus, que é completamente diferente das promessas feitas pelos homens. Vamos examinar as várias bênçãos que Deus nos deu, indo para o livro de Malaquias capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Vejamos o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por que Deus instituiu o regulamento do dízimo? Podemos confirmar através desse versículo que foi para nos abençoar. É sempre com esse coração generoso que Deus nos dá seus mandamentos e instruções. Ele nunca nos ordena severamente para fazer as coisas para o seu próprio benefício. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Vamos para o versículo 11 sobre o sábado. Porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e, ao 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor. O que Deus fez? Ele abençoou o dia de sábado, e o santificou. Irmãos e irmãs,
O regulamento do dízimo não é algo que Deus estabeleceu para nos abençoar? Além disso, está claramente escrito no livro do Êxodo capítulo 20, que o sábado também é realmente o regulamento, a lei e o decreto de Deus para as nossas bênçãos, não é? Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31. Aqui também estão registros sobre um regulamento que Deus estabeleceu para a nossa bênção. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá. A lei da nova aliança. Vamos para o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que Deus estabeleceu a nova aliança? Podemos confirmar através desse versículo que Deus a estabeleceu para nos dar a bênção do perdão de pecados. Devemos lembrar que o que quer que Deus nos ordene fazer, a sua vontade de nos abençoar está contida em seus mandamentos. Vamos nos tornar os filhos celestiais que obedecem aos seus ensinamentos, e o seguem por onde quer que ele nos guie. Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. O profeta Jeremias nos ensina ao dizer: levantem a bandeira para ir a Sião. Fujam para Sião sem demora. Então, vamos ver que bênçãos receberemos quando formos para Sião em obediência ao mandamento de Deus, indo para o Salmo de número 133. Vamos ver o Salmo de número 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, onde é esse lugar? É Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção. Que bênção Deus ordena, e a vida para sempre. Está escrito que Deus concede a preciosa bênção da vida eterna em Sião. Portanto, não somos muito abençoados por estarmos em Sião, onde no mundo podemos receber o precioso presente da vida eterna, que nem mesmo o imperador Qin Shi Huang pôde conseguir? Seguindo o ensinamento de Deus, arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, e não vos detenhais, viemos para Sião, e recebemos a bênção da vida eterna. Quando guardamos a nova aliança, Deus nos dá o perdão de pecados. Deus também nos abençoa através do sábado. Além disso, no livro de Malaquias, capítulo 3, Deus diz: prova-me, e vê se não derramarei muitas bênçãos sobre ti. Como podemos ver, não há regulamento que não contenha a promessa de bênçãos para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Nunca devemos esquecer que em cada regulamento que Deus nos dá, há a profunda vontade de Deus de nos abençoar no final. Então, quando receberemos essa bênção? Digamos que você esteja empregado, e receba um salário mensal. Você sente que está sendo recompensado pelo seu trabalho todos os dias durante o mês? Quando você realmente sente que está sendo recompensado pelos seus esforços? Você sente isso quando chega o dia do seu pagamento. Antes disso, parece que você está trabalhando sem nenhuma recompensa real. Vocês podem pensar: eu ouvi que Deus certamente me abençoaria. Embora eu tenha guardado o sábado 10 vezes, 100 vezes, até 1000 vezes, como exatamente Deus me abençoou? Irmãos e irmãs, por favor, esperem pelo pagamento. Vocês verão o que foi ganho em suas mãos. Deus nos prometeu que as bênçãos serão dadas a cada um de nós no final. Deus nos diz para ter esse tipo de fé, e ir para Sião. E quando entrarmos em Sião,
haverá a bênção da vida eterna que Deus preparou para nós. A seguir, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Simplificando, Jesus não quis dizer: preguem diligentemente. Se pregarmos diligentemente, que tipo de bênção receberemos? Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 12. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça. Em outras palavras, aqueles que pregam diligentemente resplandecerão, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus fará com que essas pessoas participem da glória de brilhar como as estrelas para sempre. Quando as pessoas do mundo firmam um contrato, elas devem executá-lo, e fazer os pagamentos de todas as obrigações nos termos acordados. Quanto mais devemos esperar receber as 10.000 bênçãos que Deus derrama sobre a humanidade no glorioso dia de Deus? Nunca devemos esquecer isso. Geralmente, recompensas são dadas por todo o trabalho quando o trabalho é concluído. Da mesma forma, Deus promete todas as bênçãos aos filhos de Sião no dia da glória. Portanto, nunca devemos ficar desanimados ou desencorajados sobre a obra que estamos fazendo. Caso contrário, no meio do caminho podemos perder as bênçãos de Deus. Devemos seguir em frente até o fim. As bênçãos podem ser alcançadas apenas quando percorrermos todo o caminho até o fim. Mas se desistirmos na metade do caminho, não será impossível entrarmos na Canaã celestial? Vamos ver a jornada dos israelitas que viveram no deserto por 40 anos. A desobediência aconteceu durante a jornada deles. Porém, Josué e Caleb, que perseveraram até o fim, puderam entrar na terra de Canaã, que mana leite e mel como prometido por Deus, e desfrutaram das bênçãos de comer dos frutos de Canaã, não é? Todos nós precisamos de paciência. Nunca devemos cometer a tolice de perder o nosso caminho para o reino dos céus, na metade do caminho porque falhamos em esperar pelo momento final, em que Deus derramará suas bênçãos sobre nós. A vontade de Deus em nos ordenar pregar o Evangelho é para nos conceder a bênção de brilhar eternamente como as estrelas no céu. A sua vontade ao nos ordenar guardar a nova aliança é para nos dar o perdão de pecados. Deus nos ordena guardar o sábado para que possamos ser considerados seus filhos abençoados. O motivo de Ele nos dar os regulamentos dos dízimos e das ofertas é para nos abençoar. Nunca devemos esquecer que todos esses mandamentos servem como uma maneira de nos abençoar. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos, e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. O que Deus fará para nos guiar a essa glória? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, está escrito que Deus virá a esta terra pela segunda vez.
para que possamos reconhecê-lo quando ele vier pela segunda vez. Qual verdade ele nos ensinou? Ele nos ensinou a Páscoa da Nova Aliança, o sábado e o estatuto do véu. Ele não nos ensinou toda a verdade da igreja primitiva? Enquanto aprendem essas coisas na Bíblia, alguns podem apenas pensar, isso está correto, e isso está errado. Porém, em vez disso, nunca devemos esquecer que cada elemento do ensinamento de Deus contém bênçãos. Depois de conhecer todas as verdades, vocês puderam reconhecer Cristo em sua segunda vinda, aquele que tragará a morte para sempre? Nós pudemos recebê-lo, dizendo, eis que este é o nosso Deus. Alguém que não aprendeu a Páscoa pode reconhecê-lo de imediato? Aqueles que não conhecem a verdade da nova aliança de Deus não podem entender isso. Vamos para o versículo 9. Versículo 9. Naquele dia, se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos, e nos alegraremos. Vocês não conseguem compreender que o vinho velho, que traga a morte, é o vinho da Páscoa? Por esse motivo, Deus nos ordena, celebrem a Páscoa. Guardem o sábado. Se obedecermos todos os regulamentos que Deus nos ordena a seguir, não apenas receberemos bênçãos nesta terra, mas também está profetizado que as bênçãos estão guardadas para nós no eterno reino dos céus, e nunca desaparecerão. Reconhecendo esse fato, devemos correr a corrida de todo o coração. Neste mundo, até mesmo a menor dificuldade, ou o menor obstáculo pode trazer angústia, se tornando um desafio para nós vencermos. Se o nosso foco estiver apenas em nós mesmos, tanto a nossa fé quanto a nossa vida falharão. Os olhos da fé não nos fazem sempre focar em Deus? Quando olhamos para Deus, o que podemos ver? Nós vemos o caminho. Aqueles que possuem os olhos da fé podem ver o caminho. Para quem os olhos da fé estão voltados? Eles olham para Deus. Quando contemplamos Deus, e olhamos para Ele, o que acontece? Não havia um caminho para Daniel até mesmo na cova dos leões famintos? Mesmo na fornalha ardente, havia um caminho. Para quem Sadraque, Mesaque, Abed-nego e Daniel sempre olharam? Se focarmos apenas em nós mesmos, quem na terra pode suportar a fornalha ardente? Porém, já que eles olharam para Deus, eles encontraram o caminho. Era uma fornalha de morte. Mas para Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se tornou uma fornalha de vida. Ela não desempenhou o papel de fornalha de arrependimento, que levou muitos babilônios a se arrependerem? Deus nos ordena, não adore ídolos. Não adore outros deuses. Já que Deus continuamente prepara bênçãos para nós através de seus ensinamentos, aqueles que sempre agem de acordo com seus ensinamentos podem viver uma vida de regozijo sempre, orando continuamente e dando graças em todas as circunstâncias. Somos apenas visitantes nesta terra. Então, por que devemos estar sobrecarregados pela dor enquanto vivemos nesta terra? Embora eles estivessem com dor, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não consideraram isso como sofrimento. Ó Rei, mesmo que nos joguem uma fornalha que está 7 vezes mais quente do que o normal, nunca nos curvaremos diante do ídolo. Se formos jogados na fornalha ardente, Deus nos livrará dela. Mesmo que Ele não o faça, não serviremos seus deuses nem adoraremos ídolos. Seguir os ensinamentos de Deus, na verdade, serviu como uma oportunidade para gravar Deus fortemente no coração dos oficiais de alto escalão da Babilônia. Vamos sempre seguir os ensinamentos de Deus. Aqueles que obedecem à palavra de Deus podem ser exaltados acima de todas as nações da terra. Uma igreja que obedece à palavra de Deus pode ser a melhor igreja do mundo. Hoje,
vamos gravar profundamente esse ensinamento em nosso coração, e mente mais uma vez, e entender corretamente que cada palavra de Deus contém a sua vontade de nos abençoar. Eu sinceramente espero que este ano seja magnífico no qual obedecemos e seguimos a palavra de Deus, não importa o que seja, seja a palavra dada através da Bíblia, ou diretamente nesta terra. Deus sempre derrama bênçãos através da sua palavra. Portanto, nunca devemos pensar, na minha opinião, isso seria melhor do que aquilo, e aquilo seria melhor do que aquilo. Em vez de seguir os desejos do nosso coração, se procedermos de acordo com o que agrada a Deus, estaremos no caminho certo, e encontraremos a resposta correta. Ao fazer uma prova de múltipla escolha, 1, 2, 3, 4, às vezes você pode pensar que a resposta é a 3, mas acaba sendo a 4, certo? Ou às vezes, vocês podem pensar que a resposta é a 4, mas na verdade não é a 1? Aquele que criou a pergunta sabe a resposta correta. Porém, aqueles que fazem a prova geralmente não sabem qual resposta é a certa. Por esse motivo, devemos seguir a vontade de quem? Quando Deus nos ordena guardar o sábado, devemos guardar diligentemente o sábado. E quando Deus nos ordena celebrar a Páscoa, devemos segui-la ansiosamente. Isso porque Deus é a verdade. Deus é sempre a resposta correta. Portanto, vamos sempre seguir corretamente e colocar em prática a justa e santa vontade de Deus, que é sempre a resposta, para que possamos nos tornar a cabeça, e não a cauda deste mundo. Se houvesse 10 bênçãos, quantas vocês gostariam de receber? Eu quero adicionar mais 1000, ou 10.000 a essas 10 bênçãos. Se Deus me concedeu 10 bênçãos, eu gostaria de perguntar a Ele: há alguma maneira de eu receber 10.000 bênçãos? Isso porque as bênçãos do céu são eternas. Essas bênçãos celestiais não são como as coisas desta terra que são alegres apenas por um curto momento, e são esquecidas com o passar do tempo. Não está escrito na Bíblia que resplandecemos como as estrelas no céu para sempre? Crendo nessa obra, vamos comover o coração de Deus neste ano para que o pai e a mãe digam: tínhamos a intenção de dar 10 bênçãos a vocês, mas queremos dar mais 10 bênçãos a vocês. Esperando que este seja um grande ano para impressionar Deus dessa forma, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.